Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Recentemente foi anunciado que o Coringa do Jared Leto, talvez mais polêmico de todos os tempos, pelo menos até o momento, retornará no Snyder Cut, a versão do diretor do Zack Snyder. Isso causa uma certa controvérsia porque, novamente, o Coringa do Jared Leto é polêmico, e não é à toa, mas diferente do que muitos apontam e até julgam, a culpa pelo desempenho desastroso desse Coringa não é exatamente do ator. Claro que ele tem sua parcela, inclusive considerável, de culpa nisso, mas jogar toda a responsabilidade em cima do Jared Leto é um pouco desonesto. Na época em que Esquadrão Suicida estava sendo desenvolvido, toda a abordagem, toda a perspectiva que parecia estar se configurando dentro desse filme era completamente diferente da que de fato veio à tona. O filme teria uma pegada claramente muito mais sombria, muito mais soturna e até obscura. O filme ele tinha uma pegada de suspense e definitivamente não era para ter uma pegada tão cômica, humorística e engraçada. Por mais que fale absurdamente nesse aspecto, a intenção com a nova proposta, com a nova roupagem, inclusive que ficou bem nítida nos trailers, era ser engraçado, era atrair um público jovem, mas não funcionou e não é pra menos. O filme, ele já tinha uma proposta estabelecida, ele já estava sendo construída para ser de uma forma e de uma hora para outra, de repente, por causa de sucesso de filmes similares, que apostaram em comédia ao invés de algo mais sério, o filme, na verdade o estúdio, decidiu que o filme deveria seguir essa, digamos, tendência. Sem desenvolver muito esse assunto, é nítido que Esquadrão Suicida teve seu fracasso justamente nessa mudança repentina e drástica. Não quer dizer que se o filme fosse lançado da forma como ele foi concebido, o sucesso seria certo, seria algo garantido, mas pelo menos ele seria mais autêntico do que foi no resultado final. O filme entregue, o Esquadrão Suicida que a gente viu nos cinemas, além de ser genérico, é claramente deturpado. É notável a mão dos executivos ali mexendo e revirando a história para torná-la mais palpável ao público geral e se tornar popular, o que claramente não aconteceu, pelo menos não de uma maneira positiva. Mas voltando ao assunto do ator, o Jared Leto também, como dito anteriormente, não fica ileso de culpa. Ele, que já é um ator considerado de método, aqueles que mergulham profundamente no personagem porque quer vivenciá-lo até mesmo fora das telas ou dos sets de filmagem, fez de tudo para encarnar o Coringa, inclusive mandando presentes bizarros para seus colegas de filmagem, o que com certeza não manteve um clima agradável no set, até porque muitos atores estavam ali interpretando, se empenhando para entregar um bom desempenho, mas não precisavam ir tão longe. E o grande problema com o Coringa é que o padrão é alto demais por causa do Heath Ledger. O que esse ator fez com o personagem foi algo absurdo, muito além do esperado. Claro que já existia uma expectativa em cima do Batman Cavaleiro das Trevas desse filme por causa do vilão icônico, que é o próprio Coringa, mas não é nenhum exagero dizer que a grande maioria não botava muita fé no Heath Ledger, principalmente por causa do seu histórico de filmes. Ele não era um ator que se destacava exatamente por vilões ou por personagens mais sérios até. A sua vibe, as suas escolhas de trabalho não pareciam ser condizentes com a escolha de ser um vilão da alçada, do tamanho do Coringa. Ou seja, junto com a expectativa baixa, a sua grande atuação, a sua grande performance elevou demais o nível, então qualquer um que fosse interpretar o vilão posteriormente, até hoje isso acaba sendo recebido com muitas expectativas, ao contrário do que aconteceu com o Heath Ledger. E é óbvio que o Jared Leto sentiu isso na pele. Ele sabia que era uma grande responsabilidade interpretar esse personagem que com apenas um filme, com o mesmo ator, se tornou esse ícone. Claro que já com o Jack Nicholson, isso já tinha sido estabelecido, na verdade até anteriormente mesmo, qualquer reimaginação do personagem atrai atenção, atrai público, fica popular, mas novamente, com o Heath Ledger, o padrão foi às alturas. Mesclado a essa pressão que com certeza o ator sentiu, novamente ele já tinha essa questão do método. Ele é um ator que, de fato, tenta mergulhar profundamente nos seus personagens para entregar uma performance bem verossímil e que até se confunda com a realidade. Ele é um ator que se preocupa em não interpretar, mas ser o que é proposto. Mas isso também acabou sendo pela culatra, porque o ator ficou tão cego, talvez, em sua abordagem, que não percebia que estava talvez passando de alguns limites, sendo inconveniente, sendo chato, sendo que a própria proposta de Esquadrão Suicida, por mais que no começo fosse ser mais sombria, soturna e obscura, não necessitava de tanto empenho assim. E não me entendam mal, não é que ele não precisava se esforçar para entregar um bom personagem, mas ele não era, ou pelo menos não parecia, ser o foco principal do filme. Os trailers, pelo menos
os iniciais davam a entender, na verdade sugeriam, que ele seria o vilão principal, o que acabou não sendo o caso no resultado final, mas mesmo assim, o filme se chama Esquadrão Suicida, e presumia-se que eles teriam maior foco, como aconteceu. Novamente, o Coringa teve, menos de 10 minutos de tela. Não é como se fosse um Batman Cavaleiro das Trevas novamente, onde o Coringa de fato rouba a cena. Ele tem um papel fundamental, extremamente fundamental na trama. Todo o conflito do longa não só gira em torno dele, como é causado pelo próprio vilão. E em Esquadrão Suicida, o que parecia, por mais que alguns pôsteres ou até mesmo trailers indicasse que ele teria um papel maior, todo o foco seria nesses anti-heróis. E a impressão que dava era que o Jared Leto estava preocupado em roubar também a cena. Ele não, talvez, confiava no seu próprio potencial de isso acontecer naturalmente, então ele estava tentando forçar a barra, pelo menos uma visão mais superficial, não dá pra afirmar com certeza, mas todo esse lance de mandar presentes bizarros pros seus colegas de filmagem, contratar psiquiatras para ajudar em algumas cenas, para auxiliá-lo em algumas abordagens, parecia mais vontade de chamar atenção, mostrar que estava se empenhando, que estava tentando fazer algo digno, decente, em comparação ao outro Coringa, ao do Heath Ledger, do que de fato preocupação em mostrar algo genuíno, algo excêntrico. Infelizmente, a mistura dessa vontade exacerbada, talvez, de ser algo chamativo, algo impressionante, com a deturpação provocada pelo estúdio, pelas mãos dos executivos, acabou ocasionando esse desastre que foi o Coringa do Jared Leto que a gente viu em Esquadrão Suicida. E não precisa pensar muito, a gente não precisa ir muito longe para perceber que esse desastre, na verdade, já estava anunciado. Por mais que os primeiros trailers e pôsteres promocionais indicassem um teor e uma atmosfera diferente, o Coringa não parece ter sofrido tanta mudança. O conceito, desde o começo, era aquele, um personagem sem sobrancelhas, com cabelo muito mais tingido de verde, um verde bem gritante, diferente, por exemplo, do conceito do Heath Ledger, que era algo mais palpável, verossímil, como se o sujeito se maquiasse de fato e não fosse o produto, o resultado de um acidente químico. Então o Coringa do Jared Leto tem até uma aura meio que sobrenatural, por mais que não seja isso de fato. Ele parece mais uma aberração provocada pela natureza, em contraposição ao Coringa que é uma aberração proposital, fruto de uma mente doentia, claro, mas que tinha um propósito com tudo aquilo. Já o Jared Leto acaba sendo uma contradição ambulante, porque, em princípio, o Coringa é um personagem instável, imprevisível, mas ao mesmo tempo ele consegue ficar provavelmente horas parado para ser tatuado em seu corpo todo, inclusive com figuras de metalinguagem, que remetem à mitologia dele com seu arqui-inimigo. Também é um sujeito que aparentemente fica organizando facas sem propósito nenhum, apenas para deitar no meio delas e ficar rindo feito um louco desvairado. Então todo esse conceito que, obviamente, tinha como intuito fugir completamente do que era o Coringa do Heath Ledger, acabou também saindo pela culatra, porque de imediato já não agradou muito. Claro que causou repercussão, muitas pessoas queriam algo diferente de fato para poder fugir mesmo da proposta que a gente já tinha visto no filme do Nolan, mas com o tempo, principalmente com o que a gente via nos trailers, isso foi ficando claro que não tinha muito como dar certo. O hype, a popularidade, a ansiedade e as expectativas ajudaram muito várias pessoas a terem boa vontade com esse Coringa. E é até louvável, porque a gente só tem que julgar algo depois que vê, depois que aprecia aquilo. Mas, sendo bem honesto, a tragédia já estava anunciada, o que deixou muitas pessoas confusas com essa ideia, com essa escolha de trazer novamente o Coringa do Jared Leto para o filme que promete consertar o desastre que também foi Liga da Justiça. Confesso que eu fico um pouco preocupado, mas também ansioso, porque eu acredito no potencial desse Coringa, porque eu acho que o ator, ele é empenhado, é esforçado, não é um ator medíocre, ele tem papéis ótimos e até parece empolgado de fato com o personagem, tanto que ele ficou extremamente magoado quando anunciaram o Coringa com o Joaquin Phoenix. Ele queria uma chance, ele queria ser bem sucedido nesse papel, claramente ele ficou sentido com a escolha de não prosseguirem com seu Coringa, então dá pra ver que o ator tem um carinho pelo personagem ou apenas orgulho ferido, mas eu prefiro acreditar que ele ainda quer mostrar serviço, um bom trabalho. Também não é difícil imaginar como esse Coringa se encaixaria nesse universo. Ele pode ser um dos servos do Darkseid ou estar inserido naquele sonho, na verdade naquele pesadelo do Batman, de um mundo pós-apocalíptico, talvez como um dos personagens à frente, que estavam tomando conta de alguma região, de algum exército talvez, ou simplesmente à espreita, talvez esperando alguma chance de tomar o controle, ou simplesmente de sabotar o Batman. Ao mesmo tempo, é uma chance de reconfigurar esse personagem, não mudar completamente, mas pelo menos trazer ele mais pro conceito que já funciona, que é o dos quadrinhos, porque esse Coringa, como todo mundo já sabe, é mais um gangster do que um agente do caos, e ele não precisa ser necessariamente um agente do caos, mas isso já faz parte da essência do personagem. Pelo menos resgatar um pouco disso já seria um pouco mais gratificante. De qualquer forma, eu acho
acho que é uma adição interessante, é bastante imprevisível, não dá pra saber se o ator vai extrapolar de novo em sua performance tentando mostrar serviço, ou se vai deixar as coisas acontecerem naturalmente pra dar esse ar de algo genuíno. Ao mesmo tempo, sem saber qual vai ser a proposta, qual vai ser o objetivo do personagem, a função dele dentro da narrativa, é complicado julgar, saber se tem potencial ou não. Mas acredito que o ator merece outra chance, espero que ele não seja sabotado pelo estúdio, pelo diretor e nem se auto-sabote, mas ao mesmo tempo carrega uma certa resistência. Talvez fosse melhor simplesmente abandonar essa abordagem e apostar em outras, como foi com o Joaquin Phoenix. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.